Duas horas e 20 minutos na capital paraense, no momento que a chuva aperta novamente, ou seja, muita chuva aqui no centro da capital paraense. E chegou a hora de falarmos com a jornalista e consultora em comunicação interpessoal, Áurea Regina de Sá. Áurea, boa tarde para você. Boa tarde, Max. Boa tarde para sua equipe e para todos os ouvintes. Tudo bem, Áurea? Tudo jóia. Hoje vamos falar a formação da opinião, é o tema de hoje. E no momento onde muitas pessoas acabam opinando, principalmente agora por conta da pandemia, mas antes da pandemia isso não parou, né? Isso nunca foi algo inédito. Toda hora nós estamos acompanhando formações de opinião. E a primeira pergunta desse tópico de hoje é: como se dá a formação da opinião sobre algo, Áurea? Uma construção, Max. Primeiro é interessante diferenciar o que é fato do que é opinião, né? Então, algo factual mesmo, tá ali, tá fixo. E o que eu entendo a respeito disso? Eu acho interessante aquela citação do Raul Seixas, que dizia que não preferia ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Eu diria que é impossível ter uma opinião formada sobre tudo, porque ela está sempre em construção. A não ser que a pessoa se feche e não queira trabalhar isso, ouvir outras opiniões, ler, pesquisar. Esses aspectos ajudam a construir essa opinião, a formar essa opinião, ouvir outros. Opinião é como se fosse uma coxa de retalhos, ela vai se formando aos poucos. E aí eu vou acrescentando um pedacinho a essa coxa à medida em que eu me abro para conhecer mais. E esse é o grande desafio, viu? Porque está aberto, inclusive para ouvir o contraditório, não está disponível para todo mundo. Na verdade, não é todo mundo que se oferece isso, né? Porque acho que é um presente que a gente se dá para a gente mesmo quando se abre para ouvir a opinião dos outros. Tem muita gente com dificuldade de fazer isso, porque fica muito preso às próprias crenças e acaba achando que aquilo é uma ofensa. É como se eu discordasse de você, eu dissesse, eu não gosto de você. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é, pessoal? Antes da gente partir até para o próximo tópico, eu te pergunto se o achismo ele é opinião ou é ponto de vista. E se opinião e ponto de vista são é a mesma coisa? A sua opinião é formada pela visão que você tem do mundo, né? Por aquilo que você tem na sua bagagem de vida, suas experiências, suas vivências, seus traumas, suas alegrias. Tudo isso você coloca num caldeirão, mexe bem, sai dali uma opinião. Então, a gente pode estar vendo a mesma coisa e cada um tem uma opinião diferente sobre esse mesmo fato, né? Sobre essa mesma situação. E muita gente fala sobre o que pensa, isso é super interessante, eu acho que as pessoas têm mesmo que se manifestar, mas é importante que não se feche uma opinião. Ou seja, eu acredito nisso, quem não concordar comigo está fora. Isso é muito radical, isso mostra inflexibilidade. Você pode ouvir a opinião do outro, mesmo que não concorde com essa opinião. E talvez ouvir a opinião do outro te ajude a modificar a sua. Não que você tenha que pensar diferente do que você pensa. Não é isso. É, de repente, acrescentar alguma coisa. É tornar mais flexível uma opinião muito fechada. É pensar em outros pontos que você não havia pensado porque seus óculos não permitiam isso, já que a sua visão de mundo está pautada pela sua experiência de vida e, de repente, você não viveu a experiência de vida que o outro está compartilhando. Por isso que é muito interessante. Essa troca é sempre muito rica. E, Áurea, para complementar realmente esse ponto que você acabou tocando, apontar um erro, apontar uma situação de estar errado ou não e colocar para si mesmo, bom, eu não faria, são duas coisas diferentes. Dando um exemplo aqui, por exemplo, eu não gostei do que a Áurea fez, do que ela falou. Existe uma diferença entre isso que você fez, Áurea, é errado, mas eu posso muito bem falar, bom, eu não faria, ao invés de apontar o erro. Sim, eu acho que assim, apontar o erro também pode ser interpretado de várias formas. Pode ser um feedback. Então você pode dizer para mim, olha, você viu o que você acabou de fazer? Será que não seria interessante fazer de outra forma? Então, se você quiser me ajudar, você pode me dar esse feedback. Isso não significa que você está me condenando por eu ter feito algo. Você está me alertando, o que também não é muito fácil para muita gente. Por causa dessa dificuldade de flexibilidade, as pessoas se fecham nas próprias crenças. Então, o que ela faz, mesmo que seja errado, para ela não é errado. Aquilo passa a ser o certo. E se alguém tem a intenção de fazer um feedback, ela não está nem condenando, nem apontando o erro, mas apenas alertando para aquela situação e para as consequências, a pessoa acha ruim, né? Isso acontece muito. Agora, isso, Max, está muito voltado para a falta de maturidade, né? Para esse crescimento pessoal que acaba chegando no crescimento profissional, porque é uma continuação, né? Todos nós somos uma pessoa só,
como adultos nós somos pessoas nos nossos papéis familiares, de amigos, e também somos profissionais. E é importante voltar a luz para isso, para poder entender de que maneira eu me sinto ferida se um erro meu é apontado ou se uma opinião minha, há discordância com uma opinião minha. Pode ver, né? Nem tudo que eu falar vai ser aceito. O que as pessoas acabam fazendo, o que é mais fácil, é, por exemplo, nas redes sociais, bloqueia ou para de seguir, ou ataca, né, a pessoa e não a opinião dela, né? A opinião pode ser confrontada, mas por que eu preciso ofender o outro para dizer que eu não concordo com o que ele diz? Não parece muito adulto esse comportamento. Realmente. E o desafio de aceitar o contraditório e os benefícios de tudo isso? O contraditório é sempre aquilo que eu não quero enxergar, né? Por algum motivo eu não acredito, não concordo, mas se eu parar para analisar, eu posso entender que, sim, vou continuar pensando como eu penso, posso chegar a essa conclusão. Não, você me traz algum fato novo que eu não tinha pensado, isso acrescenta no meu conhecimento e na minha visão de mundo. E sim, eu entendo você. E se eu entendo você, eu estou te enxergando. E o que as pessoas mais querem é ser valorizadas e reconhecidas. Então, se eu começo a te enxergar para te ouvir melhor, parece a história do Chapeuzinho Vermelho com o lobo, né? Mas é mais ou menos isso. Eu sou empática com você. E aí eu estou praticando uma virtude muito interessante que facilita muito as relações e a comunicação entre as pessoas, que é a empatia. Eu posso não concordar com você, mas passo a entender por que você pensa assim. Que você teve uma vida assim, assado, tá? Ou não te conheço muito bem, mas a partir das coisas que você fala, eu posso supor que é por isso que você pensa de determinada forma. E ok, eu respeito. Eu entendo que cada um tem um tempo para que as fichas caiam, ou para mudar de opinião, ou para considerar outras opiniões. É no tempo de cada um. O que muita gente o que faz com que muita gente perca a energia, se desgaste, crie conflito, é que as pessoas querem mudar o outro. Você não aceita o que eu penso, ou do jeito que eu penso, você tem que aceitar. Se você não aceita, então você não é mais meu amigo. Por isso que parece infantil. Criança faz assim, não brinco mais com você. O adulto já não deveria mais fazer isso. Deveria ter paciência, empatia, para entender o outro e tudo bem. Você pensa completamente diferente de mim. Acho que sobre esse assunto talvez não vale a pena a gente continuar conversando, mas a gente pode continuar conversando sobre outras coisas, se relacionando, fazendo negócios, sendo amigos, etc. E em relação a isso, a gente já entra em dois últimos tópicos aqui da nossa conversa, que é discordar, sem criar conflito, e em cima disso também o negacionismo. Então, para não criar conflito, precisa querer, né? Precisa ter esse objetivo. Eu, apesar de ouvir uma opinião diferente da minha, vindo de você, eu não quero criar um conflito. Tudo bem, você pensa assim, ok. Olha, mas não seria interessante esse outro tópico? E se o outro diz, não, eu estou fechado para isso, eu só penso desse jeito e realmente não estou disposto a mudar. Super inflexível. Tudo bem. A gente pode passar para o próximo assunto, entendeu? Não precisa brigar. Você pode simplesmente não gastar tempo, não dedicar tempo com uma insistência, né? Porque eu não consigo mudar o outro, nem é meu direito fazer isso. Agora, em relação ao negacionismo, que é uma escolha, a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade que para mim é desconfortável. Isso também é sinal de inflexibilidade, porque se eu percebo que não sou só eu que nego a realidade, tem um grupo que junto comigo nega também, eu me sinto reconhecida. Tem um monte de gente pensando como eu. Agora tem muitas outras pessoas que pensam diferente. Olha que estranho. Tem gente que pensa completamente diferente de mim. E olha, eu fui pesquisar, eu vi que tem dados, tem outras pesquisas, coisas antigas, e todo mundo está pensando diferente de mim. Será que eu estou certo mesmo? Acho que esse questionamento é interessante, é se questionar. Questionar a própria mente, que traz esses pensamentos, que muitas vezes estão negando a realidade, e tentar entender qual é o movimento que me faz fazer tanta questão de negar essa realidade. Pode ser algo em relação à vida pessoal, tem pessoas que fazem questão de não ver, por exemplo, que tem alguém próximo traindo ela. E outros trazem evidências. Tem gente que brinca, né? Traz vídeo, traz foto, e a pessoa não acredita. Então, ela gosta de pensar de forma negativa em relação a isso. Ela prefere negar o fato do que encarar a realidade, porque talvez isso traga mais benefício. Nossa, mas ela está sentindo dor e mesmo assim ela acha isso benéfico? Sim, existe um elemento que se chama autossabotador, que mostra para ela que talvez seja mais interessante ela continuar negando aquela realidade e vivendo daquela maneira
do que modificar totalmente isso. Poderia dar muito mais trabalho, ser muito mais desafiador. De novo, cada um faz as próprias escolhas. A gente pode apenas inspirar os outros, mostrar outras visões de mundo, mas ele decide se vai mudar a opinião ou se vai incrementar a opinião dele com outros fatores. Jornalista e consultora em comunicação interpessoal, Áurea Regina de Sá, muito obrigado pelo bate-papo. Te acompanho no YouTube, onde você coloca também esse material, essa conversa no CBN Amazônia Notícias. Boa quinta-feira para você. Que bacana, obrigada, Max. Boa tarde para todos, fiquem bem.